Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui para a nossa tarefa 28, Sistema Monetário 2, tá joia? Vamos lá. Primeira questão, um fogão é vendido por R$ 1.900 à vista, ou com um acréscimo de 20% na compra a prazo, sendo uma entrada de R$ 1.080 mais 5 parcelas iguais. Qual o valor de cada parcela a ser paga pelo cliente? Então vamos lá, vamos observar o seguinte. Se eu quisesse vender, comprar esse televisor à vista, né, seria de R$ 1.900. Ou, né, a gente dá a opção, se não quiser à vista, tem a possibilidade de a prazo com 20% a mais, né, de acréscimo. Bom, esses 20%, né, primeiramente eu tenho que calcular quanto que esses 20% vale em cima daqueles R$ 1.900. Veja bem, como é um acréscimo, então eu vou ter que descobrir quanto que vale. Vou pegar aqui, ó, 20%, né? Lembrando que 20%, né, é a mesma coisa que 20 sobre 100, que em decimal é a mesma coisa que 0,20. Tá joia? Então, como que eu vou estar calculando 20% de 1.900? Então, 20% de 1.900. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar 0,20. A palavra D é como se fosse uma multiplicação por 1.900. Então você tem que calcular, efetuar essa multiplicação, 0,20 vezes 1.900. Então aqui você vai ter R$380. Ó. Quando você fizer essa multiplicação, você vai ter R$380. O que significa esses R$380? Nada mais é do que o acréscimo, né? Bom, para saber qual que é o preço final, né, pagando essa TV a prazo, você vai ter que pegar os 1.900 mais o acréscimo, que é de 380. Quando você fizer essa conta, você vai chegar na resposta de R$2.280. Esse é o preço final que você vai pagar. Como você tem uma entrada, né, de R$1.080, então eu tenho que descontar isso dos 2.280. Então, 2.280 menos os 1.080, eu vou ter de resposta R$1.100. R$1.200, né, gente? 1.200, tá aqui, ó. Esses R$1.200, eles vão ser pagos em 5 parcelas iguais. Se são em 5 parcelas iguais, você vai pegar os 1.200 e dividir isso por 5. Tá? Então você vai dividir isso por 5. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar a resposta que cada parcela custa R$240. Então, cada parcela custa R$240. Tá joia? Então, esse é o valor de cada uma das parcelas. Tá joia? Vamos lá. Na questão 2, diz o seguinte: um televisor custava R$2.600,
uma loja resolveu fazer uma promoção com desconto de 25% em até 3 vezes, sendo uma entrada mais 2 parcelas de R$ 375. Quanto foi o valor da entrada desse televisor? Então, ele quer saber a entrada agora. Lembrando que agora não é mais um acréscimo, é um desconto. Então, vamos lá. 25%, né, de 2.600 é a mesma coisa que 0,25 vezes 2.600, que eu vou descobrir qual que seria o desconto nesse televisor. Quando você fizer essa multiplicação, você vai encontrar o valor aqui de R$ 650. Bom, se o televisor custava R$ 2.600 e você teve um desconto de 650, basta fazer a subtração, que você vai encontrar R$ 1.950. Joia? O que seriam esses R$ 1.950? Esses R$ 1.950 é o valor que você vai pagar. Só que como você vai pagar isso? Uma entrada e mais 2 parcelas de 375. Então, eu quero saber a entrada agora. As parcelas eu já sei. Ó. Se você pegar 2 vezes 375, você vai obter a resposta de 750. O que seria esse 750? As duas parcelas juntas. Então, se você pegar os 1.950, que é o preço que a gente vai pagar na TV, e subtrair dos 750, eu vou descobrir o valor da entrada. Tá? Então, se eu fizer essa conta, eu vou ter de resposta apenas R$ 1.200. Então, a minha entrada é de R$ 1.200. Tudo bem? Tá, joia. Vamos para o próximo. Na cidade de São Paulo, a tarifa de ônibus era de R$ 3,50. No início do ano de 2016, passou a custar R$ 3,80. De quanto foi aproximadamente o aumento percentual da tarifa? Observa que isso daí de vez em quando acontece na nossa realidade. E é de fato isso. Então, se você observar, como que eu descubro qual que é o percentual de aumento? É muito simples. Você pega o número para quanto foi a taxa, né? O valor da tarifa de ônibus, e divide esse valor pelo valor que custava o ônibus antigamente, né? Então, fazendo essa divisão aqui, quando você fizer essa divisão de 3,80 dividido por 3,50, você vai obter a resposta aqui de 1,086 aproximadamente, tá, gente? Então, quando você fizer essa divisão, você vai achar esse valor. Tá? Divisãozinho vocês sabem fazer com números decimais, tá, joia? Não precisa ficar refazendo aqui novamente, não. Se precisar, qualquer coisa, vamos à aula, tire essas dúvidas, pergunta, que a gente pode estar ajudando aí sem problema nenhum, tá bom? Bom, o que significa isso? O que tem depois das casas decimais, ou seja, você tem aqui a sua resposta que deu 1,086. Esse 1 seria, vamos dizer assim, o 100% do que eu tenho. Se você pegar e tirar esse 1, ou seja, fizer a subtração tirando ele, o que te sobra aqui vai ser 0,086. Bom, como nós estamos trabalhando em porcentagem, né? Porcentagem, nós fazemos o quê? É como se você estivesse pegando esse valor e multiplicando ele por 100. Você multiplicando ele para transformar em porcentagem, multiplicação por 100 é como se você estivesse andando 2 casas com a vírgula para a direita. Lembra disso? Nós já comentamos em sala novamente isso daí. Então, se eu tiver que andar 2 casas para a direita, o valor vai ficar 8,6 por cento, que seria a transformação do número decimal para porcentagem, tá joia?
Então, de quanto que foi o acréscimo? Tá? O aumento. Então, você pode até colocar sua resposta lá, sua resposta. Ó. O aumento foi de aproximadamente 8,6%. Tá joia? Então, sempre quando você quiser a porcentagem, você vai fazer essa conta. Você vai pegar o valor para qual ele foi, dividir pelo valor que ele era. Vai dar um determinado número. Desse número, você vai subtrair um, que seria o 100%. O que sobrar é a parte do aumento. Tá joia? Nesse caso, 8,6%. Exercício 4. O gráfico abaixo, publicado na Folha de São Paulo, de 16/8/2001, mostra os gastos em bilhões de reais do governo federal com juros da dívida pública. Então você tem um gráfico aí, onde nesse gráfico na horizontal seria os anos, né? E na vertical seriam os valores dos gastos em bilhões de reais, tá joia? Bom, esse é um exercício de múltipla escolha, ele tem alternativas A, B, C, D e E, e nós temos que identificar, né, nesse caso, o que seria verdade, né? Bom, analisando o item A, ele fala assim, ó, em 98, o gasto foi de 102,2 bilhões. Então, em 98, o gasto foi de 102? Não, ele foi de 54,7. Então, a primeira não é, ela está descartada. A letra B, o menor gasto foi em 96? Então, procura aqui, ó, em 96 foi o menor gasto? Esse valor aqui foi o menor gasto? De jeito nenhum, né? O menor gasto aí nesse caso foi em 95, então a letra B também está descartada. Em 97, houve redução de 20% nos gastos em relação a 1996? Bom, gente, para saber se houve redução, você vai ter que pegar o 97, né? Que é para quanto ele foi, e dividir pelo valor que era de 96. Quando você fizer essa divisão, você vai observar que ele não vai se aproximar também dos 20%. Tá? Ele vai girar em torno ali dos 14, 15% aproximadamente. A alternativa desse vai ser a letra D, mas antes eu vou falar sobre a letra E. Ó. Os gastos da letra E, os gastos diminuíram de 97 para 99? Se você observar de 97 para 99, eles não diminuíram, eles aumentaram, né? Então não tem por que falar que eles diminuíram. A letra D, a média dos gastos de 99 e 2000 foi de 79,8 milhões? Então vamos pegar aqui, ó, 99 e de 2000. Então ele quer saber a média. Então se nós pegarmos aqui, ó, o que é a média, né? A média nada mais é do que a soma desses dois valores. Vou somar esses dois valores. E a resposta que der, como são dois valores, vou dividir por 2. Se você somar esses valores, você vai obter 159,6, né, bilhões de reais. Dividido isso por 2, nós vamos obter de resposta 79,8 bilhões de reais. Então, a letra D me dizia o seguinte: a média dos gastos nos anos de 99 e 2000 foi de 79,8 bilhões? Sim, a média dos gastos foi de 79,8 bilhões. Então, essa é a resposta certa. Tá bom? Então tá joia. Até a próxima, pessoal.